Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje escolhi para vocês um modelo bem diferente utilizando a técnica Vagonite. Para esse modelo, eu escolhi 3 tonalidades de uma mesma cor. Você pode escolher mais tonalidades se você quiser bordar um degradê. E esse é um modelo que tem 59 quadradinhos de altura. Então, é um modelo para você utilizar em barrados de toalha. Então, aqui eu estou utilizando o etamine comum, que é aquele etamine maior, porque eu vou fazer uma amostra. Mas você pode seguir esse passo a passo bordando direto no barrado da sua toalha. Todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui embaixo. E você vai iniciar encontrando o centro do seu barrado. Então, você vai dobrar tanto na largura quanto na altura, vai dobrar nos 2 sentidos. E vai encontrar a trama do centro, mas precisa ser a trama da horizontal. Para o nosso trabalho ficar bem centralizado, você precisa marcar a trama da horizontal. Agora eu vou aproximar bem. Então aqui, ó, marquei a trama horizontal. E agora nós vamos contar 4 quadradinhos para a direita. Essa trama que a gente marcou já é a primeira. Então você vai contar 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E vai marcar a trama, que é a trama da vertical. A partir dessa trama vai começar o passo a passo do nosso modelo. Então, vou fazer aqui a primeira carreira, vou utilizar a cor mais clara, vou dividir a linha, vou bordar um lado, depois o outro. Você vai iniciar nessa mesma reta dessa trama que você bordou, contando agora somente as tramas verticais. Nessa mesma reta, você vai pular a próxima trama vertical, ó, contando somente as tramas verticais. Pula essa trama, vai bordar na próxima e você borda 2 tramas verticais. Agora, mais uma vez. Você tem essa trama, na mesma reta você pula uma trama, borda na próxima e vai bordar 2 tramas. Então, sempre contando, ó, somente as tramas verticais. Agora, vamos mudar a direção. Você tem essa última trama, na mesma reta pula uma trama, na próxima de novo borda 2. Agora, mais uma vez, nessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima você vai fazer agora uma linha reta com 15 tramas. Então, aqui é só fazer uma linha reta, ó, pegando as tramas verticais, até você bordar aqui 15 tramas. Assim que a gente bordar as 15 tramas em linha reta, nós vamos fazer agora, mais uma vez, o desenho seguindo o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama e borda 15. Vai fazer isso em todo o comprimento do seu barrado. Então, sempre uma ponta com espaço de 15 tramas entre elas. Assim que você chegar ao final do seu barrado, você vai esconder essa linha dentro da bainha. Então, você entra dentro da bainha, ó, com a sua agulha em linha reta, seguindo essa carreira que você bordou, entra dentro da bainha, depois vira a sua agulha e passa por dentro da bainha da toalha. Agora, você volta para o centro e vamos fazer esse mesmo passo a passo para o outro lado. Então, aqui eu já tenho o desenho, então eu preciso fazer aquele espaço de 15 tramas. Já tenho aqui a primeira trama bordada. Então, de novo, ó, vou fazer aqui a linha reta, fazendo aqui 15 tramas. Assim que você fizer as 15 tramas, de novo, vamos fazer o desenho. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Agora, muda de direção. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. E uma última vez, nessa mesma reta, pula uma trama e agora faz a linha de 15. E também vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Terminou a ponta, faz a linha de 15, faz outra ponta, seguindo o mesmo passo a passo, até o final também do seu barrado. E vai esconder a linha também dentro da bainha.
depois que você terminar de bordar toda essa carreira, nós vamos fazer a mesma contagem para o outro lado. Então, a gente vai repetir a primeira carreira para o outro lado. Você vai pegar a mesma quantidade de linha. Você pode escolher qualquer espaço desses de 15 tramas e vai passar pelas mesmas tramas. Então, agora você pode começar pelo centro, pode começar da lateral. Você escolhe a maneira que você acha mais fácil. Assim que você terminar de passar pelas 15 tramas, vamos repetir esse desenho para o outro lado. Então, na mesma reta, pulo uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda duas. Agora, vamos mudar a direção. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda duas. E agora, nessa mesma reta, você pula uma trama e de novo vai passar pelas mesmas 15 tramas. E vai fazer esse desenho em todas as pontas que você fez, em todo o comprimento do seu barrado. Ou assim que você terminar de bordar toda a carreira, você tem esse resultado. Agora, vamos fazer a segunda carreira. Ainda vou utilizar a cor mais clara. E a partir de agora, você pode escolher. Você pode bordar comigo passo a passo de todas as carreiras de um lado e depois espelhar para o outro lado. Ou a cada carreira que eu bordar, você pausa o vídeo e borda seguindo o mesmo passo a passo para o outro lado. Você escolhe a maneira que achar mais fácil. Inicia também nessa carreira de 15 tramas. Entre as duas primeiras tramas do seu lado direito, na carreira de baixo, você tem uma trama que fica entre elas. E você vai fazer aqui uma linha reta, agora com 14 tramas. Assim que você bordar as 14 tramas, nós vamos fazer o contorno dessa ponta. Então, vai ser uma carreira de contorno agora. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, dessa vez você vai bordar 3 tramas. Agora, muda de direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama. E agora, você chega naquela carreira principal de 15 tramas, onde você vai bordar 14 tramas. E vai fazer isso em todo o comprimento. Sempre com carreiras de 14 tramas, e sempre que você chegar na ponta, você segue esse passo a passo. Agora, vamos para a terceira carreira. Agora, eu vou utilizar a cor média e começa do mesmo jeito. Entre as duas primeiras tramas da carreira de 14, entre elas, na carreira de baixo, você tem uma trama. E você começa fazendo aqui uma carreira agora com 13 tramas. Assim que você fizer as 13 tramas, agora a gente chega na ponta, onde de novo você vai fazer aquela contagem, pulando uma trama, bordando duas. Mais uma vez, você pula uma trama, borda duas tramas. Mais uma vez, você pula uma trama, borda duas. Nós vamos ficar com essa ponta a mais aqui em cada uma das pontas que a gente bordou no início. Agora, muda a direção. Dessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma trama e de novo faz a linha com 13 tramas. Também vai fazer isso em todo o comprimento, sempre a carreira de 13 e na ponta, sempre essa contagem. Agora, vamos fazer a quarta carreira, ainda vou utilizar a cor média. E começa do mesmo jeito, entre as duas primeiras do lado direito, as duas primeiras tramas, entre elas na carreira de baixo, você começa a fazer aqui a linha reta, e dessa vez, essa linha vai ter 12 tramas. Assim que você fizer as 12 tramas, nós vamos fazer agora a ponta, e dessa vez vai ser mais uma carreira de contorno. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma trama e borda 3. Agora, vamos mudar a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas.
E nessa mesma reta, pula uma tama e vai fazer a linha de 12 tamas. Também vai fazer esse desenho em todo o comprimento. Agora, vamos para a quinta carreira, ainda vou utilizar a cor média. E mais uma vez, começa sempre do mesmo jeito. Entre as duas primeiras tamas do lado direito, na carreira de baixo, você dessa vez vai fazer uma linha com 11 tamas. Assim que você terminar as 11 tamas, vamos fazer de novo o contorno da ponta. Então, essa vai ser mais uma carreira de contorno. Então, na mesma reta, você pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama. Agora, você vai bordar 4. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Na mesma direção, pula uma tama, borda duas. E nessa mesma reta, você pula uma tama e de novo vai fazer a linha de 11. E também vai contornar todas as pontas que você fez em todo o comprimento. Agora, vamos para a sexta carreira. Vou começar a utilizar a cor escura. E a partir dessa carreira, a nossa contagem vai mudar. Então, você tem que prestar um pouquinho mais de atenção na contagem, porque agora vai mudar a quantidade de pontos. Ainda iniciando do mesmo jeito. Entre as duas primeiras tamas do lado direito, entre elas você tem uma tama abaixo. E vai fazer aqui uma linha reta com 10 tamas. Agora, vamos começar a fazer a ponta, e aqui começa a mudar nosso desenho. Então, na mesma reta, você pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda apenas uma. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda duas. E agora, nós vamos fazer aqui uma argolinha. Você tem, ó, essas duas tamas aqui do centro da ponta. Você vai fazer a mesma reta e bordar nas duas tamas da carreira de baixo, com a ponta da agulha invertida. Então, é só você pegar a mesma... Então, é só você encontrar aqui as duas tamas da ponta, na mesma reta, bordar as próximas duas. Mas sempre com a ponta da agulha invertida. Agora, você volta a ponta na direção correta, volta para o mesmo lugar e borda mais uma tama à frente. E você vai ter, ó, essa argolinha. Agora, a gente volta naquela mesma contagem. Na mesma reta, pula uma tama, borda 3. Na mesma reta, pula uma tama, borda só uma. Na mesma reta, pula uma tama, borda duas. E agora, nessa mesma reta, você pula uma tama e de novo vai bordar a linha reta com 10 tamas. Então, você vai fazer esse desenho em todas as pontas. Vou fazer uma vez esse desenho para o outro lado, para ninguém se perder. Então, fez aqui a linha de 10 tamas. Na mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda só uma. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Agora, vamos fazer a argolinha. Inverte a ponta da agulha. Você tem as duas tamas aqui da ponta. Nessa mesma reta, você borda nas próximas duas tamas. A ponta da agulha com a ponta da agulha invertida. Volta a ponta da agulha na direção correta. Volta primeiro para o mesmo lugar. E depois mais uma tama à frente. E agora, volta a mesma repetição. Pula uma tama, borda 3. Pula uma tama, borda apenas uma tama. Pula uma tama, borda duas.
E de novo, pulo uma tama, borda 10. E vai fazer isso também em todo o comprimento. Agora, vamos começar a 7ª carreira. Ainda vou utilizar a cor escura e inicia ainda do mesmo jeito. Você tem as 2 primeiras tamas daquela carreira de 10, entre elas na carreira de baixo. Agora, você vai fazer uma carreira com 9 tamas. Assim que você bordar as 9 tamas, nós vamos começar a bordar aqui a ponta. E dessa vez o nosso desenho é um pouco mais fácil. Então, nessa mesma carreira, você pula uma tama, borda 2. Nessa mesma carreira, você pula uma tama, borda apenas uma. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma carreira, você pula uma tama, borda 2. E nessa mesma carreira, pula uma tama, borda 2. Uma carreira bem fácil, uma contagem mais simples agora. Agora, muda a direção, nessa mesma carreira, pula uma tama, borda 2. Vamos seguir de novo a mesma contagem. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda só uma. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda 2. E nessa mesma carreira, pula uma tama, borda 9. E vai fazer esse passo a passo em todas as pontas. Agora, vamos fazer a 8ª e última carreira do nosso trabalho. Essa é a carreira com maior dificuldade no nosso modelo, então vamos fazer também bem devagar. Você inicia nessa carreira de 9 contando 5 tamas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem aqui a tama 5. Na carreira de baixo, você tem uma tama que fica antes dela e uma tama que fica depois. Mas a gente não vai começar nessas duas. Nessa mesma reta, você vai começar a bordar nas próximas 2 tamas, seguindo essa mesma reta. Então, vamos iniciar aqui nessas 2 tamas. Assim que você bordar as 2 tamas, voltamos na mesma contagem. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Então, você tem, ó, essa contagem. Você tem as 2 lá do início, depois você faz 3 tamas, depois, ó, 1, 2, 3 vezes bordando 2 tamas. Agora, você muda a direção nessa mesma reta. Na reta desse último ponto, dessa vez sem pular, você borda a próxima tama, também borda 2. Agora, você volta nessa direção que a gente estava bordando, na mesma reta, ó, sem pular. Você borda 2. Ó, fazendo bem devagar, para todo mundo acompanhar. Agora, na mesma reta dessa última tama, você pula uma, borda 2. E vamos fazer de novo uma argolinha. Então, você vira a ponta da sua agulha e vai bordar nas 2 tamas da ponta, ó, da carreira anterior. Passa pelas mesmas 2 tamas, volta a ponta da agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar e borda mais uma tama à frente. Nós vamos ter essa argolinha. E agora, volta a mesma contagem. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, agora sem pular, na mesma reta, você borda 2. Agora, muda a direção, nessa mesma reta, ó, sem pular de novo. Você borda 2. Vai formar, ó, essas pontinhas. E agora, a gente volta de novo naquela contagem. Na mesma reta, pula uma tama, borda 2.
Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 3. E nessa mesma reta, pulo uma trama, borda duas, que são aquelas duas tramas lá do início. São as mesmas duas tramas. Então, agora você pode seguir o desenho contando esse que você já bordou, ou volta o passo a passo e começa a fazer o próximo desenho a partir das duas tramas e vai fazer aqui o mesmo passo a passo. Eu vou mostrar agora o passo a passo bordando na outra direção para ninguém se perder. Eu vou pegar aqui a outra metade de linha e vamos fazer a mesma contagem. A gente já tem aqui as duas tramas bordadas, então nós vamos começar a partir dessa carreira de 3. Então, na mesma reta, pulo uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. E uma terceira vez. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Agora, nós vamos fazer aquela pontinha. Então, mudando de direção, nessa mesma reta, sem pular, você borda 2. Agora, volta na mesma direção, nessa mesma reta, ó, sem pular, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma, borda 2. Agora, vamos fazer a argolinha. Inverte a ponta da agulha, passa pelas mesmas duas tramas da carreira anterior. Volta a ponta da agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar e borda mais uma trama à frente. Então, você tem aqui a argolinha. Agora, volta a mesma contagem. Na mesma reta dessa última trama, você pula uma trama, borda 2. Agora, vamos fazer aquela pontinha, igual a gente fez do outro lado. Na mesma reta, sem pular, você borda 2. Agora, muda de direção. Essa mesma reta, ó, sem pular, borda 2. Agora, volta na mesma direção. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Essa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 3. E nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Aqui você pode encerrar em linha reta, ou você pode continuar fazendo a contagem quantas vezes couberem no seu barrado. E está pronto aqui o passo a passo de todas as carreiras. Então, agora eu vou espelhar esse desenho para o outro lado e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. E assim que terminar esse modelo, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho mais bonito, olha o efeito visual lindo que você vai ter nos seus trabalhos. Então, é um modelo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo Vagonite para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente, para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às 6 horas da tarde, tem uma amostra Vagonite, e todo sábado, 1 hora da tarde, tem uma amostra de técnicas variadas. Então, eu estou sempre pesquisando e procurando modelos novos para trazer aqui para vocês. Então, tenham todos uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.